Boa noite. Boa noite. Igreja celebra 2 décadas de canonização de Madre Paulina. Nossa equipe em São Paulo mostra o memorial dedicado à santa que marcou a história de muitos católicos paulistanos. Vaticano divulga os nomes de santos e beatos patronos para a Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa. Sacerdote brasileiro, membro da comunidade Shalom, vai assumir importante função no dicastério para os leigos, a família e a vida. Frio histórico, Catedral da Sé abre suas portas para acolher moradores de rua na madrugada gelada. Como em outras partes do Brasil, Brasília registra a menor temperatura da história da cidade. Senadores aprovam medida provisória do setor aéreo que garante despacho gratuito de bagagens. Com o aval do Senado, o MP volta à Câmara dos Deputados. Brasil ganha 22 novas profissões que se juntam às mais de 2.200 já reconhecidas. O falecimento do padre Leandro Couto da comunidade Canção Nova. Bispo da Diocese de Lorena celebra a missa de corpo presente no Santuário do Pai das Misericórdias. Um sacerdote brasileiro, membro da comunidade católica Shalom, foi nomeado recentemente para exercer uma importante função no dicastério para os leigos, a família e a vida. Nossa equipe em Roma se encontrou com o padre João Chagas. Ele explicou o significado desta nomeação sob a ótica do serviço e da oferta de vida. O dicastério para os leigos, a família e a vida foi instituído pelo Papa Francisco em 2016. Unindo as competências e as funções que pertenciam ao Pontifício Conselho para os Leigos e ao Pontifício Conselho para a Família. Atualmente presidido pelo prefeito Cardeal Kevin Farrell, assistido por um secretário, Padre Alexandre Auimelo, e 2 subsecretárias leigas, Linda Ghisoni e Gabriela Gambino. Compete ao dicastério assuntos relacionados com a Sé Apostólica para a promoção da vida e do apostolado dos fiéis leigos, da família e da sua missão segundo o plano de Deus, incluindo a proteção e apoio da vida humana. Este setor do Vaticano é responsável, inclusive, pelas associações de fiéis e pelos movimentos eclesiais internacionais. O dicastério para os leigos, a família e a vida também se dedica ao aprofundamento e reflexão eclesial sobre a identidade e a missão das mulheres, dos idosos e dos portadores de necessidades especiais nas comunidades cristãs e na sociedade, incluindo de maneira especial a preocupação da Igreja pelos jovens, apoiando as iniciativas do Santo Padre no campo da pastoral juvenil. Padre João Chagas, membro da comunidade católica Shalom desde 1991, colabora com os trabalhos do dicastério até então no setor voltado para os jovens e as Jornadas Mundiais da Juventude. Recentemente, o sacerdote foi nomeado pelo Papa Francisco para exercer uma nova função no dicastério. Com essa nomeação, ele me pediu também para continuar mais um tempo por aqui, estendendo esse serviço não somente aos jovens, mas também de uma maneira mais transversal a todo o dicastério. Um serviço à igreja que faz todo o sentido na perspectiva da oferta de vida. Esse ano a nossa comunidade celebra 40 anos de existência e ela nasce da oferta de vida de um jovem, Moisés Azevedo, que ofertou completamente a sua vida a Deus, nas mãos do Santo Padre, naquele período São João Paulo II, pela evangelização dos jovens. Então, se Jesus dizia, posso parafraseá-lo, foi para isso que eu vim, foi para isso que é para isso que a comunidade existe e é para isso que eu existo também, para ofertar a minha vida em vista da juventude. Uma das funções do padre João Chagas é o trabalho com os jovens. Unido ao comitê organizador da Jornada Mundial da Juventude, o dicastério divulgou os santos e beatos patronos para Lisboa 2023. São 13 mulheres e homens modelos de santidade para os jovens. Entre os patronos da JMJ Lisboa 2023, há santos e beatos, nascidos em Portugal e em outros países europeus. Os patronos foram escolhidos pelo comitê organizador e o dicastério para os leigos, a família e a vida. São 13 mulheres e homens modelos de santidade para a juventude.
Padre João é o responsável pelo departamento no dicastério que cuida das Jornadas Mundiais da Juventude e comentou à nossa equipe em Roma sobre a expectativa para a edição portuguesa da JMJ. O que a gente espera é que seja um caminho verdadeiramente sinodal, ou seja, um caminhar juntos com as forças vivas de Portugal, que vai atingindo também os países ali ao lado, a Espanha, os países aqui mais mediterrâneos e a Europa e o mundo inteiro. E ainda neste ano, acontecerá a abertura das inscrições para o Encontro Mundial. Deve começar por volta de setembro, segunda metade de setembro ou início de outubro. E serão feitas também as inscrições online. Voo Simples é o nome da medida provisória que flexibiliza a volta da gratuidade de bagagens em voos nacionais e internacionais aprovadas pelo Senado Federal por 53 votos a favor e 16 contra. Vamos saber mais com Ronaldo da Silva em Brasília. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite para você e boa noite para tanta gente que nos acompanha. É exatamente isto. Entre as mudanças propostas pela medida provisória, os senadores mantiveram o trecho incluído pelos deputados em que defende a exclusão da cobrança. Atualmente, são cobradas à parte as bagagens de 23 quilos em voos nacionais e 32 quilos em voos internacionais. As companhias ainda têm a liberdade para definir como e também a dimensão das malas. Para começar a valer, o texto ainda precisa voltar para a Câmara e ser sancionado pelo presidente. O Tribunal de Contas da União aprovou a segunda e última fase da privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Entre os integrantes do Tribunal de Contas da União, apenas o ministro Vital do Rego foi contrário à operação de venda do controle da estatal de energia elétrica, Eletrobras. Outros 7 ministros votaram pela privatização. Rego afirmou ter encontrado 6 supostas ilegalidades nessa segunda fase do julgamento do processo. Inconsistências formais, erros grosseiros de contabilidade, erros de apreciações mínimas necessárias de regulamentos, de regimentos. A aprovação abre espaço para o governo federal lançar edital para a venda de ações da maior companhia de energia elétrica da América Latina. Atualmente, a União possui cerca de 72% da capital votante da Eletrobras. Com a privatização, esse percentual seria reduzido para 45%. A intenção do governo federal é de que o processo seja finalizado até agosto deste ano. O modelo de desestatização também prevê que os acionistas só poderão votar com até 10% do seu capital, independentemente do tamanho de sua participação na companhia, o que tornaria a Eletrobras uma companhia sem controlador definido. A discussão nessa segunda etapa se concentrou também no modelo de venda, incluindo o preço das ações a serem ofertadas na Bolsa de Valores, para que a União deixe o controle acionário da empresa. Hoje, o sistema seja muito permissivo a ações do governo. Então, dessa maneira, a gente está tirando um pouco o peso político da operação da empresa. Um ponto de democratização é a possibilidade de todos os brasileiros residentes no Brasil vão poder comprar ações da Eletrobras, principalmente com os recursos do FGTS. E daqui a pouco eu volto para falar sobre a massa de ar frio presente no centro-sul do Brasil, que diminuiu com intensidade os números marcados nos termômetros aqui também no Distrito Federal. O emprego com carteira assinada perdeu espaço no mercado de trabalho. O IBGE apontou que no primeiro trimestre, 38% dos brasileiros tinham carteira assinada. É que diante do desemprego, muita gente resolveu abrir o próprio negócio em vez de esperar que o trabalho com carteira assinada batesse a porta. Há 8 anos, precisamente em 2014, o IBGE registrou um pico elevado de trabalhadores com carteira assinada no país. Eram 43%. Em números, 36,45 milhões de trabalhadores com carteira assinada. E esse número só caiu no decorrer dos anos seguintes.
até encerrarmos o primeiro ano da pandemia com 30 milhões de empregados formais. Só no ano de 2020, 7 milhões de pessoas perderam o emprego. Hoje, segundo a última pesquisa do IBGE, as maiores taxas de desemprego foram registradas na Bahia com 17,6%, Pernambuco com 17% e Rio de Janeiro com 14,9% de desempregados. E quando a gente fala de desemprego, a gente fica imaginando, é hora de esperar o emprego aparecer ou criar uma alternativa, criar uma fonte de renda. Mas se, além do desemprego, imagina o teu companheiro, o marido, morrer por causa da pandemia com a Covid-19. Meu Deus, e agora? Eu com meu filho não tinha para onde ir morando de aluguel. Aí o que foi que eu fiz? Comecei a vender máscara do padroeiro da paróquia São Lucas, na qual faço parte, e desse dinheiro eu comecei a doar para a igreja e pedi uma luz a Nossa Senhora. Foi quando o rapaz Cleverton me doou 2 caixas de sabonete. Dessas 2 caixas de sabonete foi multiplicando. E transformou nisso aqui? E transformei nessa linda loja. Todos esses produtos? Em todos esses produtos. Esse exemplo que a gente acabou de ver, é um exemplo correto? O que é que você achou? É um exemplo comum que acontece muito na economia brasileira, que é o que se chama de empreendedorismo por necessidade. O que ela precisa daí para frente é se qualificar para isso, para transformar realmente essa visão em um negócio sustentável ao longo do tempo. Buscar formas de transformar esse negócio cada vez numa oportunidade ainda melhor. Qual é a mensagem que você dá para as pessoas que estão desempregadas? Que não desistam, não percam fé. O Brasil ganhou este ano 22 novas ocupações. Essas novas profissões se juntam às mais de 2.000 reconhecidas no país. Para esses trabalhadores, é o primeiro passo para a garantia de benefícios. Ver o seu guarda-roupas assim, todo arrumado, te traz felicidade? E saúde, cara. Se eu te falar que eu vendo saúde, você acredita? É isso e muito mais que a Suelen pode te oferecer. Porque quando a gente tem uma casa que não é o motivo do seu estresse diário, isso é saúde, isso é bem-estar. Há pouco mais de 3 anos, ela se encontrou profissionalmente e em uma atividade que acaba de ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Para atuar de forma formal e também condizente com as demandas atuais. Suelen soube identificar essa demanda e, para essas dicas todas, ela precisou se profissionalizar e se capacitar constantemente. Então, aprender realmente coisas novas, estar sempre estudando, se desenvolvendo em várias outras áreas. Eu, por exemplo, acabei de fazer um curso de consultoria de imagem para conseguir entregar ainda mais conteúdo para o meu cliente. Para que novas profissões possam surgir, é preciso se levar em conta uma análise nas mudanças dos cenários tecnológico, cultural, social e econômico do país. O reconhecimento é como se fosse o primeiro passo, para que depois da regulamentação, com o surgimento de leis específicas, estes trabalhadores possam usufruir de alguns benefícios. Com essa regulamentação e com esse reconhecimento, eles passam a ter os benefícios previdenciários. Aposentadoria, auxílio-doença. Ocupações como analista de e-commerce, controlador de acesso, engenheiro têxtil, oficial de proteção de dados pessoais, skatista, sommelier, técnico em agente comunitário de saúde e outras 15 acabaram de ser reconhecidas. Saio da formalidade, vou para a informalidade e aí eu chego num determinado momento eu quero o reconhecimento da profissão. É legal falar, olha, eu sou skatista. Eu tenho uma profissão skatista agora. Ah, e se você está com a casa bagunçada ou quer um projeto de pré e pós-mudança, saiba que agora pode confiar em um serviço de uma profissional. Você ter ali tudo regulamentado, tudo bonitinho, traz essa confiança mesmo, né? Aliás, ninguém merece uma casa bagunçada, né? É melhor mesmo que nós tenhamos uma organização. Vamos para a câmera 1? Hoje é o Dia Nacional de Combate à Cefaleia, também conhecida como dor de cabeça, Adriana. É verdade, o sintoma é muito comum para pacientes que sofrem com a enxaqueca. A doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge cerca de 15% da população mundial. Tayane descobriu a enxaqueca há 5 anos, após sentir uma forte crise de dor de cabeça. Puxava o meu cabelo de tanta dor que eu sentia e não conseguia abrir os olhos. Eu cheguei no hospital chorando. Qualquer dor daqui para cima é dor de cabeça.
Enxaqueca, por outro lado, é uma doença neurológica cuja manifestação principal, via de regra, são dores de cabeça recorrentes. No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 31 milhões de brasileiros sofrem com a enxaqueca, a maioria com idade entre 25 e 45 anos. As mulheres representam 25% das pessoas que convivem com a doença, o dobro da prevalência entre os homens. Por isso é importante estar atento aos sinais que indicam quando sentir dor de cabeça deixa de ser normal. Quando o paciente tiver dor de cabeça associada a alguma alteração neurológica, uma perda de função neurológica, é muito importante que o paciente procure ajuda médica quando ele tem 4 ou mais dias de dor de cabeça por mês. O médico ainda reforça que dores de cabeça recorrentes devem ser investigadas e alerta sobre o perigo do uso de analgésicos sem prescrição. Ele pode piorar, agravar a doença que está causando as dores de cabeça. Então, ele está tratando o efeito, mas piorando a causa. Esse foi o caso de Tayane. As crises ficaram mais frequentes no início deste ano. Ela precisou procurar ajuda médica e mudar alguns hábitos. Por eu ficar muito tempo no computador, eu procurei um oftalmologista. Aí eu fiz todos os exames, tá tudo ok, mas aí eu tô usando um óculos para descanso. Aí eu tô fazendo controle com o nutricionista, fiz um check-up, tá tudo ok. Aí agora a alimentação tem que mudar. A enxaqueca é a 6ª doença incapacitante do mundo. Sem tratamento adequado, prejudica a vida do paciente. Porque às vezes é no trabalho, eu tenho crises, então assim, é muito difícil. Às vezes você deixa de sair porque você está tendo essas crises. A gente pode ter uma melhora significativa da sua qualidade de vida, do seu funcionamento, procurando ajuda médica especializada. Ele não precisa sofrer com essas dores de cabeça. Estamos de volta para falar de nossa campanha do projeto Dai-me Almas. Semear a palavra de Deus e evangelizar é a proposta deste sistema de comunicação, que é mantido por doações de sócios e benfeitores. É a sua doação que impulsiona a evangelização, a qual nós damos a vida. Estamos com 60% da meta da campanha de maio e convidamos você a acessar clube.cançãonova.com e escolher uma forma de ajudar a Canção Nova na evangelização. Você também tem a opção de doar pelo Pix. A chave é pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por ser evangelizador conosco. No Canção Nova Notícias dessa noite, você acompanha as informações sobre os novos santos da igreja. Lembramos também daqueles que já são conhecidos por sua santidade. Vamos a São Paulo com a Adelita Stoibel, que traz informações sobre a primeira mulher canonizada no Brasil. Conta pra gente, Adelita. Boa noite. Olá, boa noite a você e a todos os amigos que nos assistem nesse momento. Pois é, isso mesmo. A igreja celebra neste 19 de maio 2 décadas da canonização de Madre Paulina. Aqui em São Paulo existe um memorial dedicado à santa que marcou a história de muitos católicos paulistanos. O Sidney Fernandes e o Rodrigo Tedesco contam os detalhes dessa santidade para nós. O Brasil precisa de santos. O Brasil precisa de muitos santos. Em sua segunda visita ao Brasil em 1991, João Paulo II foi a Florianópolis beatificar Madre Paulina. A beatificação de Madre Paulina enchia os brasileiros de esperança de que tão logo nosso país teria o primeiro santo canonizado no Brasil. Era 19 de maio de 2002. Brasileiros lotam a Praça São Pedro, em Roma, para acompanhar a canonização de Madre Paulina. De coração agonizante de Jesus, da Imaculada Conceição. Paulina do Coração Agonizante de Jesus, Virgem fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A freira faleceu em 1942. Parte da história é contada neste memorial, no bairro do Ipiranga.
Madre Paulina viveu em São Paulo por 39 anos e aqui neste memorial, este é um dos locais mais importantes. É o quarto utilizado por ela. E aqui nós temos vários objetos. Este é o armário utilizado pela freira. Tem também uma moringa, um vaso para beber água. E deste lado tem a cama, a réplica de uma cama em que a freira dormia. Um carisma que nasceu pobre para estar a serviço dos mais necessitados. Amor aos pobres, o cuidado com aquelas pessoas que estão caídas, com as crianças, com os idosos e com os doentes. Madre Paulina nutria um grande amor por essas pessoas e ela pede, antes da sua morte, que nós, irmãzinhas da Imaculada Conceição, continuasse essa missão. 20 anos após a canonização, seu testemunho é modelo de inspiração. O seu testemunho continua brilhando e o seu testemunho continua nos provocando, nos chamando para que também nós, como igreja, a sociedade, de modo geral, possa servir e cuidar dos irmãos mais sofridos, mais necessitados. É um exemplo que permanece eternamente. E essa onda de frio extremo pelo Brasil, em vários eventos extremos, são registrados em pelo menos 3 regiões do país. Ventos fortes, chuvas congelantes e até neve estão fazendo os termômetros despencarem. Algumas cidades registraram temperaturas recordes. Aqui em São Paulo, essa semana as mínimas estão abaixo dos 10 graus. E a nossa reportagem mostra as ações de solidariedade para ajudar as pessoas em situação de rua. Se para quem estava em casa o vento frio dos últimos dias já foi difícil, para quem está nas ruas da capital paulista foi pior. E algumas ações estão sendo realizadas pela igreja para amenizar essa situação. No Serviço Franciscano de Solidariedade, no centro de São Paulo, 100 pessoas em situação de rua estão sendo acolhidas nas noites geladas. 100 pessoas entram aqui, jantam com a gente, nós distribuímos os cobertores com a parceria com a Prefeitura de São Paulo e outras entidades também. Além de receberem o alento do acolhimento, os acolhidos têm também a opção de receber o conforto espiritual. A espiritualidade para nós é um elemento importantíssimo na mediação, sobretudo, dos conflitos. A gente percebe que muitos corações que estão exaltados, pessoas que estão alteradas, elas colocam-se numa perspectiva mais pacífica, né? Pela primeira vez, a Catedral de São Paulo também abriu suas portas para que pessoas em situação de rua dormissem por aqui. São 22 acolhidos em uma ação conjunta com a Pastoral de Rua. Por uma iniciativa, do padre Júlio Lancelotti, juntamente com o cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer. Elas recebem um jantar quando chegam por volta das 20 horas e um café da manhã por volta das 7 horas da manhã. Na Missão Belém, na região central, o acolhimento também é diário. Cerca de 100 pessoas. E por lá, as pessoas também têm a possibilidade de fazer parte da missão e irem para uma das casas de restauração. Elas vão para um sítio, onde elas ficam pelo menos 30 dias, para eles aprenderem o que é a Missão Belém. E lá, elas têm a oportunidade de escolher para onde que elas desejam ir. Então, muitos deles que querem voltar para a Praça da Sé para ajudar aqui, e continuar a restauração aqui, A gente fala que é o náufrago salvando o náufrago. Todos esses projetos vêm para somar com ações da Prefeitura e precisam da solidariedade da população para continuarem trazendo esse alento a quem vive nas ruas. Com esses gestos de solidariedade, a gente encerra a nossa participação aqui da cidade de São Paulo. Desejo a todos vocês uma boa noite e até amanhã no CN Notícias, que é logo depois do programa Sorrindo para a Vida. Boa noite. Boa noite, Adelita. Obrigado, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Vamos agora à previsão do tempo com Yara Naires, porque ontem os moradores da região sul enfrentaram fortes ventos e baixas temperaturas. E amanhã, Yara, conta para nós aí como é que vai ficar o clima nesta sexta-feira. Boa noite. Boa noite a vocês aqui no estúdio, boa noite ao público que nos acompanha. O frio continua, mas já vamos sentir uma melhora no tempo. O sol vai aparecer em todas as regiões, porém aquele sol preguiçoso que não vai deixar o dia tão quente.
A tempestade subtropical que atuava potencialmente no sul se afastou e diminuiu as instabilidades. Mas o tempo gelado continua por conta da intensa massa polar que se espalhou pelo país. Porto Alegre pode registrar mínima de 9 graus, assim como Florianópolis e Curitiba, 2 graus. Com possibilidade de geada nas regiões serranas dos 3 estados. Enquanto acompanhamos o frio no sul, nós aqui no Sudeste compartilhamos também temperaturas mais baixas. São Paulo bateu recorde de madrugada, a mais fria para o mês de maio em 32 anos, marcando quase 6 graus na manhã desta quinta-feira. Amanhã, o sul de Minas Gerais e centro-sul de São Paulo continuam sob alerta para geada. E o litoral do Rio de Janeiro prossegue com possibilidade de rajadas de vento e aviso de ressaca. Os termômetros variam entre 8 e 19 graus na capital paulista, 6 e 21 graus em Belo Horizonte e 14 e 22 graus no Rio de Janeiro. Vamos falar daqui do Vale do Paraíba, onde havia alerta laranja de declínio de temperatura. O frio se intensificou e amanhã as máximas não vão passar dos 21 graus. Este clima surpreendeu também os moradores do Distrito Federal, que registrou pouco mais de 1 grau nesta manhã. A sensação em toda a região é de frio, mesmo com o sol brilhando. E atenção, goianienses e sul-mato-grossenses, por aí a instabilidade, a possibilidade de geada é grande. No norte, a chuva prevalece em Roraima, Amazonas, Pará e no Amapá, com 48 milímetros de acumulados de chuva. E no Nordeste, a sensação de calor pode confundir quem está na região, pois a sexta-feira será marcada por instabilidade, principalmente no interior do Maranhão, Piauí e norte da Bahia. Adriana e Reinaldo. Estamos de volta e para falar agora do frio, porque os termômetros da capital federal despencaram nesta quinta-feira, como em boa parte do país. Ronaldo, o casaco precisou ser mais quente hoje, então. É verdade, olha, os brasilienses precisaram se agasalhar bem para encarar esse frio intenso. Até eu estou aqui, olha, super protegido, só tirei agora que entrei aqui no estúdio. Durante a madrugada de hoje, a temperatura chegou a marcar quase 1,5 graus, a mais baixa da história do Distrito Federal. Até então, o recorde tinha sido registrado em julho de 1975, quando a temperatura chegou a 1,6 grau. No Gama, cidade localizada a 35 quilômetros aqui do centro de Brasília, a sensação térmica chegou a 1 grau negativo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o frio deve continuar até o próximo sábado, diante da massa de ar polar que avançou sobre o centro-oeste, o sul e o sudeste do país. E acontece até o próximo sábado a 14ª edição da AgroBrasília, a maior feira agropecuária do centro-oeste, que reúne produtores, empresas, pesquisadores, estudantes e profissionais do agronegócio. A AgroBrasília 2022 vem com a promessa de atender às altas expectativas dos participantes ligados às mais diversas atividades da produção agrícola no Brasil. Novas tecnologias na área e também novos conhecimentos sobre novos plantios, novas variedades de produtos que vêm sendo feitas dia a dia. Após 2 anos sem a realização do evento devido à pandemia, a feira este ano está sendo realizada de forma híbrida e apresenta novos equipamentos que prometem otimizar a produção e rodadas de negócios. Além disso, os participantes dessa edição contam com um ciclo de palestras, cursos e debates sobre o agronegócio. Tem muita tecnologia, muita coisa interessante aqui na feira que vai ajudar bastante o produtor. Para produtores agropecuários, a feira é um momento em que o setor e as empresas podem selar novas parcerias. Tanto nós, produtores, que precisamos vender e mostrar o nosso trabalho, quanto para os visitantes, né, que acho que todos nós brasileiros estávamos carentes desses eventos. E passa o ano tendo busca de clientes que nos conheceram aqui, que às vezes conheceram a raça pela primeira vez aqui na feira, então é realmente um retorno muito importante. Considerada uma das feiras mais importantes no segmento agropecuário, a AgroBrasília reúne cerca de 500 expositores e ocorre numa região estratégica no Distrito Federal, a Cooperativa Agropecuária. A expectativa é que até sábado passem por aqui cerca de 95 mil pessoas e movimentem cerca de 3 bilhões de reais em negócios. O presidente da Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal
ressalta a importância da realização de um evento como esse. A função da feira é fazer essa união, essa espécie de celebração de todos esses elementos aí da cadeia produtiva num único lugar para fazer negócio, para ter conhecimento. Qualquer produtor que vier aqui vai achar algo importante, algo que vai enriquecer a vida dele. E o governo federal lançou o programa Protege Brasil, que tem como objetivo implementar ações de desenvolvimento integral e saudável da criança e do adolescente. A iniciativa passa a ser coordenada pelo Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Ainda sobre a proteção para esse público, no programa Além da Notícia da noite de hoje, que vai ao ar às 22 horas aqui na Canção Nova, você vai entender um pouco mais sobre a importância da campanha Maio Laranja e o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Vamos entrevistar Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós ficamos por aqui, bem agasalhados, para aguentar o frio na capital federal e estaremos de volta amanhã com mais notícias direto de Brasília. Uma boa noite a todos e vocês aí do estúdio se protejam também. Obrigado, Ronaldo. E faleceu hoje, aos 41 anos, na sede da comunidade Canção Nova, Padre Leandro Paulo do Couto. Ele era membro do núcleo da comunidade Missão de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. O coração acolhedor e quente da comunidade Canção Nova está apertado com as despedidas a um de seus filhos. Nesta quinta-feira, 19 de maio, o Padre Leandro Paulo do Couto partiu para a alegria do Senhor. O sacerdote deu entrada no Centro Médico Padre Pio, em Cachoeira Paulista, no fim da manhã, com um quadro de cianose central, quando o sangue com baixa concentração de oxigênio já chega nas artérias. Após sucessivas manobras de reanimação cardiopulmonar, o padre não resistiu e aos 41 anos veio a óbito. Eu creio que a palavra que fica no nosso coração é o desejo de santidade, né? Em uma das suas mídias sociais ele falava muito das frases dos santos e trazia para nós que nós possamos ser santos e ter cada vez mais que o nosso lugar é o céu. Uma missa de corpo presente foi realizada no Santuário Pai das Misericórdias, presidida pelo bispo de Lorena. Em sua mensagem, Dom Vladimir falou do entusiasmo, do amor a Nossa Senhora e rogou que o Pai das Misericórdias o acolha em sua infinita bondade. Um padre cheio de fé, de alegria, bondoso e misericordioso, firme, objetivo para indicar o caminho da santidade e estimular o seguimento de Jesus. Uma pessoa me disse, tão logo ele faleceu, Deus o escolheu, Deus o colheu, pois o fruto estava maduro. Que o Pai das Misericórdias, Deus de toda consolação, acolha este irmão. Padre Leandro ingressou na comunidade Canção Nova em 2007. No modo de compromisso do núcleo. Ordenado diácono em 20 de dezembro de 2015 e presbítero em 2016, era um grande divulgador das histórias dos santos da igreja nas redes sociais. Sua última postagem foi logo ao acordar e, como sempre fazia, enfatizando as virtudes da fé e amor a Deus. Certos que a vida não se perde com a morte, a comunidade Canção Nova se une à família do Padre Leandro, suplicando a Deus o consolo e a força da esperança da ressurreição. O silêncio da passagem ganha agora o som e os ecos da vida eterna. Padre Leandro Couto sempre será lembrado por suas homilias que nos levavam a um questionamento interior. Em cada celebração, nos motivava sempre a buscar a santidade, como seu fundador, Monsenhor Jonas, bem ensinou. Um sacerdote que fazia de suas homilias um diálogo com os fiéis. Aqueles que buscam diariamente trilhar um caminho de santidade através do diálogo com Deus na oração, vão enfrentar dificuldades e perseguição. Um sacerdote que ensinava de forma clara que a vida aqui não é um mar de rosas. O sofrimento é um lugar para aprender a esperança. Um sacerdote que fazia questão de frisar a importância de rezar todo dia.
E uma pessoa que não reza, uma pessoa que não busca conhecer a Sagrada Escritura, uma pessoa que não busca a intimidade com Deus na oração, ela é facilmente levada pela tentação e o sofrimento entra na sua vida como consequência do pecado. E nossa despedida precisa ser em forma de resposta a um questionamento clássico em suas homilias. E a pergunta que fica no final desta homilia é: como está a sua fé? Não nos fixemos na dor do tempo presente, mas na certeza da ressurreição e na vida eterna. Passo para você.